hoje a gente está aqui no Agito SP Polio, entrevistando a Beatriz, a minha amiga, a minha parceira, que ajuda muito nos nossos grupos, no nosso grupo, né, Bia? Onde a gente, no nosso grupo, onde a gente tenta ajudar a todos que estão passando por muitas dificuldades. Sim. Que está chegando agora sem saber o que está acontecendo, né? Então eu quero que o pessoal conheça um pouco da sua história, Bia, para saber quem é essa pessoa em especial que me ajuda tanto nos nossos grupos, né? No nosso dia a dia. Então eu queria que você contasse um pouquinho de você, dizendo, sei lá, como você preferir começar, um pouquinho da sua infância, como é que foi a polio, a sua adolescência, a sua juventude. Que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Fica à vontade, Bia. Vamos lá. Eu me chamo Beatriz Gertrudes de Almeida, sou filha de imigrantes portugueses. Meus pais e minhas irmãs vieram de Portugal e eu sou a única brasileira da família. Meu pai, quando veio de Portugal, ele veio primeiro para poder conquistar a vida e ter dinheiro suficiente para minha mãe e as minhas irmãs chegarem até aqui. E veio morar no Rio de Janeiro, na casa de um tio, de uma prima, muito próximo ao estádio do Maracanã. Passado 2 anos, quase 3, é que a minha mãe e as minhas irmãs puderam vir. E lógico, a vida era sempre muito mais difícil. Imagina, lá na década de 50, como as coisas eram difíceis. E aí nasci eu. Nasci na capital do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Naquela época era o estado da Guanabara. E até os meus 9 meses a coisa transcorreu bem. E aos 9 meses eu tive polio. E eu estava em casa com a minha irmã do meio. E minha mãe tinha ido buscar minha irmã mais velha ao colégio. Quando ela voltou, eu estava chorando muitíssimo e não se sabia o que eu tinha. Só que com 9 meses eu já andava agarradinha nas coisas. E a minha mãe me segurava e eu caía. Ela me punha de pé e eu caía. E a coitada da minha irmã levou as culpas, porque minha mãe imaginou que a minha irmã tivesse me deixado cair. E eu estava assim por esse motivo. Claro que eu tive febre. E a minha mãe, e aí eu quero fazer esse ressalto, o quanto a minha mãe foi fundamental para tudo que a minha vida seguiu. Porque no dia seguinte a minha mãe estava comigo num hospital infantil, com o nome Hospital Menino Jesus, no Rio de Janeiro, que era a referência. Mas imagina como é que uma pessoa que vem do estrangeiro, com um pouquinho de estudo, e sem saber muito da vida aqui no Brasil. Eu fico imaginando o quanto o coração da minha mãe deve ter ficado angustiado, porque ela tinha uma filha no colo e ela não sabia o que se passava. E mesmo assim, no dia seguinte ela estava comigo no hospital e no dia seguinte já tinha o diagnóstico. A sua menina teve paralisia infantil. E claro, minha mãe veio para casa, mas também já saiu do hospital com as coisas determinadas. Eu deveria fazer fisioterapia
E enquanto pequeno eu dizia que eu ia fazer massagem dia sim, dia não. E era fisioterapia. E as minhas irmãs tiveram que ficar de quarentena. E até eu ter os meus 4 anos e meio, a minha mãe ia dia sim, dia não, no hospital para que eu pudesse fazer a fisioterapia. Foi o tempo exato para que eu pudesse crescer em tamanho, então fazer as 2 primeiras cirurgias que foram na perna. Eu imagino que o pezinho ele devesse estar caidinho. Então, eu fiz uma cirurgia aqui ao lado para que o pé ficasse certinho. E lembro dos médicos dizendo: vamos tirar um pedacinho de osso daqui, da tíbia, hoje eu sei que é da tíbia, e colocar aqui para o pezinho ficar direito. Bom, precisei crescer novamente, e nesse período nós saímos do município do Rio de Janeiro e viemos morar na Baixada Fluminense, propriamente dito em Queimados, onde eu moro esse tempo todo. E apesar disso, e apesar de ser distante, e apesar de naquela época, nos idos de 1960, década de 60, não havia muita condução. E a minha mãe saía de trem nas madrugadas, sempre com uma bolsinha do lado, e uma das minhas irmãs, para que pudéssemos ir ao hospital. E o meu tratamento foi sendo feito assim. Com 9 anos, eu fiz mais uma cirurgia, essa no quadril. Fiquei em cerca de 3 meses engessada, e era aquele gesso que vinha desde o peito até a pontinha do pé. Uma delícia, para não dizer o contrário, né? Porque tínhamos que ficar e aproveitávamos quando eu estava de férias, em janeiro. Então, minha mãe me levava ao hospital, e naquela época, mãe não podia ficar com o filho, e nós ficávamos internados sozinhas. Aí tive que crescer mais um pouquinho, se bem que eu não cresci muito, porque eu sou pequenininha, eu só tenho 1,53 m, e aí eu fiz as 2 últimas cirurgias, também no quadril, e dessa vez eu fiz uma artrodese de quadril direito, perna sequelada, perna direita. E vou dizer, essa talvez tenha sido o pior período, porque aí você já não é mais criança, eu já estava adolescente, eu estava com 13 anos, e fui para o hospital quando? Nas férias, né? Passava o ano novo, hospital, internação, e ficamos então internados janeiro e parte de fevereiro. E foi uma cirurgia muito difícil, muito dolorosa, por conta das intercorrências, sabe? Coisas que eu trago na memória tão gravadas. Na hora da cirurgia, não sei o que foi que aconteceu, mas toda a minha região glútea ficou queimada. E quando me levaram para o centro de recuperação, a cirurgia não doía. O que doía era a queimadura que ninguém conseguia visualizar. E lá no final da noite, aqui é uma enfermeira de nome Terezinha, tipo um anjo, que soube me ouvir para ver o que estava acontecendo. E por conta disso, por conta de toda a queimadura que ficou na parte da região glútea, eu tive que ficar no hospital mais 15 dias, até que a queimadura ficasse boa. E depois vim para casa, de gesso. 6 meses engessado. Lá com os 9 anos, eu ainda era tão menina, tão levadinha, que a minha irmã me punha de pé,
eu segurava numa cadeira e andava feito uma múmia. Pum, 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 pum. Conseguia fazer isso. Mas com 13, 14 anos já não conseguia mais, porque era muito peso no gesso e eu não tinha essa condição de fazê-lo. Depois de 6 meses, tirado o gesso. E na artrodese de quadril foi colocado 2 pinos de aço que fizeram, então, a junção do fêmur com o osso da bacia. E na hora de tirar isso, porque eles não ficaram lá, pareciam 2 espetos de churrasco. Eles tiraram, só que eles não me levaram para o centro cirúrgico. E eles tiraram a força na marra. Então, eu lembro que foi uma dor tão profunda que eu devo ter gritado tão alto que o andar do hospital que eu ficava tinham 2 enfermarias femininas e 2 enfermarias masculinas. Todos aqueles que podiam andar vieram todos para a minha enfermaria. Uma dor que eu acho que nunca mais eu senti coisa igual. E vim embora para casa. Taparam o buraquinho e eu vim embora para casa. Quando eu tirei o gesso, daí a 4 meses, o lugar onde eles taparam e colocaram a gazezinha, a gaze tinha aderido à pele. A pele tinha ficado juntinho com a gaze. E aí? E aí eu fiz um processo de infecção e já não podia mais ir ao hospital. E aí foi, sabe, aqueles médicos de antigamente que estavam lá no fundo da farmácia? Foi esse médico que foi cuidar de mim em casa. Bom, a vida seguiu, né? Seguiu. Se alguém perguntar para mim assim, e você sofreu algum tipo de... Hoje é bullying, antigamente era encarnação. Na escola? Não me lembro, porque eu tinha amigos que ajudavam a carregar a pasta, amigos que me davam o braço, e a vida foi seguindo, né? E o mais interessante é que não tinha limite, né? Eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem limite, né? Adolescente, você não tem limite. E eu participava de tudo na escola. Tinha festa junina, eu ia dançar caipira, ia. O diretor queria alguém para tocar acordeon, porque eu tocava acordeon, e eu ia tocar acordeon. Enfim, me formei professora primária, com 18 anos, e me formei em dezembro, e quando foi março, eu estava dentro de uma escola dando aula, e nunca mais parei. Trabalhei por 34 anos no magistério. Me formei em pedagogia, com ênfase em magistério, orientação educacional e administração escolar. E trabalhei desde turminhas de 1ª a 4ª, depois turminhas de 5ª a 8ª, depois trabalhei com ensino médio, formação geral e também, e o que eu mais gostava, formação de professores. E acredito que eu deva ter marcado algumas vidas, porque como eu moro no lugar em que eu sempre trabalhei, eu encontro hoje alunos que também já estão de cabecinha branca, que falam, oi, professora, tudo bem? E isso é, assim, gratificante, quando você reconhece que o outro não te esqueceu. Fora isso, não sou casada, não tenho filhos, mas amo viajar. E Deus tem me proporcionado muitas coisas boas, muitas. Agora, atualmente, eu estou sem fazer literalmente nada, porque eu tenho limitações, né? Antigamente eu andava sem auxílio de bengala, de muleta, não havia necessidade.
eu tinha diferença, tinha, não tenho, diferença de 6 centímetros de uma perna para outra, mas a compensação vem no saltinho do sapato só de 2,5 centímetros. Então, isso não era nenhum Impedimento. impedimento exatamente, para que eu pudesse fazer alguma coisa. Mas já no final da carreira, eu já tinha... Porque eu comecei a levar tantos tombos que aí a bengala foi necessária. E ela se incorporou na minha vida. Hoje, eu não consigo andar grandes distâncias. Hoje eu tenho muita dor no quadril, mas não no quadril direito da perna da pole. No quadril, digamos, da perna boa, né? E eu preciso fazer uma cirurgia, colocando uma prótese, e que foi adiada em função da pandemia. Mas como eu acredito que as coisas só acontecem no tempo de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Então, Bia, você começou a usar a bengala porque você sentiu essa necessidade da bengala, que isso daí diminuiria até mesmo o seu cansaço. Foi isso? Não foi um médico que recomendou, olha, você tem que usar bengala. Foi você que percebeu que ela poderia te ajudar de alguma forma? Mais ou menos assim, Amélia. Como eu disse a você, eu comecei a cair muito. Não que a gente não caia, né? Porque desde sempre a gente vai cair por conta do equilíbrio. Mas numa dessas quedas, eu quebrei o joelho da perna da pole. Não foi preciso operar. Mas quando eu quebrei o joelho, eu comprei um imobilizador e comprei uma bengala, né? Perfeito. E aí depois eu fiquei bem, foram 2 meses de recuperação, fiquei bem, mas você está sempre com medo a mais. E depois que eu quebrei o joelho, foram acontecendo outros tombos de tamanha gravidade, né? Depois você percebeu que... Perdão. Então você percebeu que depois desse primeiro tombo que você quebrou o joelho, grave, mesmo não sendo necessário operar, você percebeu que o seu corpo estava acontecendo alguma fragilidade, é isso? Sim, exatamente isso. Eu dizia assim, está acontecendo alguma coisa e eu não sei o que é. E eu preciso saber o que é. Mas eu ainda trabalhava. Então você vai para o mercado de trabalho, você vai fazer a sua vida. Só que aí, passado 1 ano e alguma coisa, eu tornei a cair e quebrei o tornozelo da perna da pole. Aí, bengala já não adiantava, porque eu não podia pôr o pé no chão, eu tive que usar aquelas muletas canadenses. E isso foi durante, provavelmente, 2 meses. Depois, passado 9 meses, eu de novo caí. E aí, torci o pé da perna da pole. E aí eu costumo dizer que ele ficou parecendo, sabe o quê? Uma berinjela, de tão roxo. E a roxidão depois foi subindo e veio até o joelho. E eu vou dizer a você, eu tive uma piora muito grande depois dessa torção. E hoje eu sei, porque os ortopedistas dizem que a torção é pior do que quando você quebra. Então me diz, quando foi que você percebeu que poderia estar acontecendo algo a ponto de ser uma nova fraqueza, que você acabou descobrindo a síndrome pós-pólio? Como é que se deu isso? Quando eu comecei a perceber que eu já estava tendo episódios de queda e que não era simplesmente cair e ralar o joelho, né? Como antigamente, que a gente caía, ralava o joelho, lavava a mão, lavava o joelho, tudo certo. Mas estava ficando mais grave, né?
E, e você, certo. você quer imaginar que depois da torção, um dia em casa, a torção foi em casa, e depois, mais adiante, eu caí de novo em casa e quebrei os 3 dedos do pé da perna da Polly. E assim a coisa já estava, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso não só estar com o meu ortopedista me põe no lugar, mas o que está acontecendo comigo? Né? Se antigamente eu caía, levantava e vamos embora, agora já não estava mais assim. Agora eu já caía e não conseguia me levantar. Né? E aí você foi atrás de que tipo de médico? O que fez você chegar até a neuromuscular, Bia? Você não vai acreditar. Vou, amiga, se você contar. Eu tive eu fiz uma cirurgia de correção de miopia no olho direito. Fiquei ótima. Passados 6 meses, eu começo a perceber que alguma coisa estava errada, porque eu não estava conseguindo ver as coisas direito. E aí eu comecei a meio que fazer careta, abrir um olho, e com o olho esquerdo eu via 360 graus. Com o olho direito, eu não via. Eu só via 180 graus. Só a parte superior. Tudo que estava na parte de baixo, eu não conseguia enxergar. Então, se eu tapasse o olho esquerdo e ficasse olhando somente com o olho direito, eu não conseguia enxergar a minha mão. Só conseguia enxergar dali para cima. E o médico que me operou, eu falava para ele, está acontecendo alguma coisa errada. Mas ele não conseguiu resolver a questão. E eu saí daqui, da Baixada Fluminense, fui para o Rio, para um Instituto de Olhos, para o IBOL. E eu lembro que consulta marcada, quando eu entrei no consultório, contei a história para o oftalmologista e ele falou para mim, senta ali na cadeira. Quando eu fui para a cadeira, ele perguntou para mim assim, você teve pólio? Eu respondi, tive, com 9 meses. Aí ele virou para mim e falou para mim assim, e você já ouviu falar em síndrome pós-pólio? Um oftalmologista? Esse. E, claro, fiz a consulta, e tive que passar por um período de uso intenso de corticoide para recuperar a visão que eu estava quase perdendo. E depois da fala do Dr. Celso Quegenberg, do IBOL de Botafogo, eu fui procurar, porque ele me deu as dicas. Eu vou te dar uns textos falando sobre a síndrome pós-pólio. E aí eu fui para a internet. E aí cheguei nos vídeos em que o Dr. Acaribulli falava sobre a síndrome pós-pólio. E aí eu ouvi 1, ouvi 2, ouvi 3, aí falei... Que ano foi? Você lembra que ano que foi, Bia? Talvez por volta de 2015, por aí. Por aí. 2014, 2015, que deve ter acontecido tudo isso. E aí eu falei, preciso encontrar esse médico. Porque aqui no Rio de Janeiro não se tinha notícia de qualquer neurologista que fizesse um atendimento. E eu lembro que eu cheguei a neuromuscular através dos informes encontrados na internet, mas isso, eu estava tão aflita, tão agoniada, que eu não tinha tempo para esperar, né? Para mim, a resposta tinha que ser hoje. Então,
vamos correr, a resposta tem que ser hoje, eu preciso que seja hoje. Mas para marcar consulta não é assim, né? Marcar consulta na Unifesp não foi assim. Mas, enfim, consegui chegar no doutor Acari. A princípio, longe da Unifesp, porque eu não consegui marcar a consulta. E eu levei para ele o quê? Radiografias e os meus relatos. E então ele mandou que eu fizesse exames específicos. Mas, quer queira, quer não, claro, eu consegui falar com o doutor Acari primeiro do que eu chegasse na Unifesp. Depois eu cheguei à Unifesp e outros exames foram pedidos. E aí, então, eu já estava de posse dos exames todos e voltei a encontrar o doutor Acari longe da Unifesp, da neuromuscular. No consultório particular? Sim. Sim. E você vai ouvindo e meio que você não vai acreditando, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não vai ter as mesmas habilidades. O que está acontecendo é que você está perdendo a sua liberdade de caminhar sozinha. E isso é aterrorizante, né? Visto com os olhos lá de trás. E aí, como é que você vai fazer da tua vida? E eu digo a você, quando você me perguntou sobre a questão da bengala, quando você começa a ter a consciência que ela vai ser a sua companheira, você entra num estado de choque, né? E eu lembro que às vezes sozinha chorava muito. E agora como vai ser? Né? Enfim, vida seguiu e depois dos exames todos feitos e tudo mais, naquele primeiro momento o doutor Acari não me diagnosticou como síndrome pós-pólio. Ele falou, não, você ainda não tem a síndrome pós-pólio. Mas eu acho que é só benevolência, né? Porque quando você faz uma eletroneuromiografia com uma médica especialíssima de São Paulo, e quando ela diz para você assim, você não teve pólio só na perna direita, você teve pólio na esquerda e teve também no braço esquerdo, só que sua perna esquerda e seu braço esquerdo conquistaram e aí não ficaram com deformidade. Sua perna direita, sim, ficou. Então, houve uma reanimação, então, na sua perna exatamente, esquerda na perna e no braço. Exatamente. Aí você meio que fala, nossa, eu era mais ferrada, né? E não tinha consciência disso, literalmente. Exatamente. Né? E então, mas a vida vai ensinando a gente a dar nó em pingo d'água, né, Né? Isso. E se eu não posso fazer de um jeito, faço de outro. Faz de outro, exatamente. Então a eletroneuromiografia mostra como a gente ficou quando a gente foi atingida pelo vírus, né? Você teve a polio viral, né? Sim, em 1956. Isso, eu também peguei em 1956. Então ainda não tínhamos nem a vacina do Dr. Salk, nem a do Dr. Seib, né? Tivemos a polio com o poliovírus, né? Sim. Então a gente sabe que quando a gente é criança,
não existe não, né? A gente vai tentando fazer do nosso jeitinho. E foi isso que deu essa possibilidade da sua perna esquerda, do seu braço esquerdo voltar a funcionar, como em mim também, que fiquei com as duas pernas, mas a perna direita ficou normal. Parece que não teve pólio nela, né? E depois com a doutora Cari, a gente percebe que não é só onde ficou a sequela, né? Porque a pós-pólio mostra que a pólio é no corno anterior da medula. E a gente acha que é nos nossos membros. Ou seja, é na parte que a Cari brinca e fala, não é seu ex-marido nem ex-mulher, mas é no corno anterior da medula. Ou seja, perdemos neurônio que manda informação para os nossos músculos mexerem. Então, e depois que você... Porque no começo, ele não pode dizer que você está com a síndrome pós-pólio, porque tem que acompanhar, né? A gente sabe hoje que é feito por exclusão esse diagnóstico. Então, ele tem que esperar um tempo para ver como você vai se comportar. E depois de quanto tempo você recebeu o diagnóstico que era síndrome pós-pólio? Aí já foi na neuromuscular. E aí, então, eu só fui atendida na neuromuscular. E quando eu comecei, eu acho que é um processo de degeneração. Quando você começa a ter cansaço excessivo, quando você começa a ficar estafado por pouca coisa, e quando as minhas dores no quadril da perna esquerda começaram a ficar insuportáveis, ele falou para mim, você está com SPP. Certo. Esses foram os primeiros sintomas que você lembra que você sentiu? Foi o cansaço? Foi muita queda? Sim, as perdas, acho que são um marco, né? Um divisor de águas. O que você fazia que não te causava problemas? Eu sempre gostei de viajar. Então eu lembro que as pessoas perguntavam assim, mas você não se cansa de andar? Não, eu não me cansava, né? E me perguntavam, você não sente dor na perninha? Não, eu não sentia dor na perninha. Eu era capaz de sair de casa às 8 da manhã e andar até às 8 da noite e só estar cansada. Mas dor? Nenhuma. O joelho da perna da pólio, é claro que ele, coitado, ele não existe, ele só tem a figuração, ele está ali fazendo só figuração. Eu não tenho mais cartilagem nenhuma, né? Eu operei para tirar os meniscos que estavam rompidos, e quando eu fui fazer a cirurgia, o meu ortopedista esperou eu acordar e falou para mim, olha, nós aspiramos tudo que podíamos, mas eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. E aí ele falou para mim, que a gente conseguiu ver que você já está com um buraquinho na tíbia, de tanto ossinho no ossinho. Então, o joelho está sempre doído, sempre inchado, né? E agora? É o joelho, é o quadril, é o calcanhar, porque depois de ter torcido o pé, o meu pisar ficou completamente diferente. Eu pisava com o pezinho inteiro. Depois que eu torci o pé, provavelmente por conta de dor, imagino, né? Eu comecei a pisar levantando os dedinhos. E hoje eu não piso com a ponta do pé, eu só piso com o calcanhar. E detalhe, o pé está ficando tortinho, mais do que ele já era, claro. Ele está virando, o calcanhar está ficando viradinho pelo lado de dentro. E aí tem o dor no calcanhar também. Ou seja, eu tenho uma dor triangular. Quadril, joelho e calcanhar. Certo. Então agora conta pra gente um pouquinho
de como é esse negócio de que você adora viajar. Como é que você hoje convive com a pós-pólio e o não poder viajar como você viajava? Como é que tá isso, Bia? Então, você imagina, filha de português, quando viaja a primeira vez, vai para onde? Portugal, com certeza. Exatamente, né? Então, por uma prima ia se casar e meu pai, minha mãe tinha falecido cerca de 2 anos, por aí, menos um pouquinho. Então, meu pai resolveu que ele ia a Portugal e ia levar uma das filhas, né? E você, a caçula, faz o quê? Espera a sua vez, né? Minha irmã mais velha não quis ir. Quando ela disse que não ia, eu não deixei a do meio falar. Falou, não, quem tem que ir sou eu. Ninguém me conhece. E fui. E claro, Que delícia. é uma coisa tão boa, porque eu não conheci ninguém da minha família, né? Não tive infância com a minha família, com os meus primos, nem com meus tios, não conheci meus avós, mas foi maravilhoso ter ido a Portugal. Tanto que quando eu voltei lá, eu tinha 19 anos, quando eu voltei de lá, eu voltei e falei assim, eu vou voltar a Portugal. E claro, trabalhava e tudo que eu podia economizar, eu economizava. Eu costumava dizer que eu dava a Deus de mão fechada, que era para não gastar nada. Né? E claro. Tudo para voltar para Portugal. Sim, Portugal sempre foi o ponto de partida, sempre. Eu começava ou terminava as minhas viagens em Portugal. Graças a Deus eu tinha um trabalho, né? Eu era professora do estado e do município, então eu tinha um trabalho e como eu não tinha uma casa para sustentar, não tinha filhos para sustentar, vivia com meu pai e já na época com a minha madrasta, então as coisas ficavam mais facilitadas. É bem verdade que na época de fazer faculdade a coisa também não foi assim tão fácil, porque o dinheiro era para pagar a faculdade, né? A gente tem livro para comprar, era uma faculdade particular e não pública, então você tem que pagar a faculdade, não tem outro jeito. Então já não era assim tão mais fácil, já tinha que ficar muito por ali no mais simples possível. Mas em todos os lugares que eu pensei em ir, Deus me favoreceu, né? E eu fui em lugares lindos, emocionantes, e que na hora eu falava, Jesus, muito obrigado, porque eu nunca imaginei poder estar num lugar como aquele, né? E eu quero citar um lugar especialíssimo, especialíssimo. Além de Fátima, lógico, porque Fátima é um cantinho de Portugal, é onde se deu a aparição de Nossa Senhora, e Nossa Senhora era aquela que a minha mãe, que botava toda a sua fé, e que eu aprendi a ter fé por conta dos ensinamentos da minha mãe. Fátima é daquele lugar que todas as vezes que você chega, não importa quando, você se emociona e você chora. Então, eu sou uma manteiga derretida, choro mesmo. E então, além de Fátima, tem um outro lugar que assim, eu fui, mas quando eu estava indo, eu não tinha noção para onde eu estava indo verdadeiramente. Eu fui. A Grécia era um sonho de conhecimento. Eu queria conhecer a Grécia. E a primeira vez que eu quis ir, não pude ir, porque era tão caro, tão caro, tão caro, que eu não tinha dinheiro para isso. Falei, não, eu tenho que trabalhar mais, juntar mais dinheiro para poder ir. E foi assim, eu depois de um tempo consegui ir à Grécia. E aí da Grécia, eu fui à Turquia.
E na Turquia, claro, fomos ver todo aquele aparato que ainda está de pé, de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, tudo de pé, lindo, de pedra, uma coisa encantadora. Saímos dali e fomos para Éfesos. Éfesos, está na Bíblia, né? Está na Bíblia. E aí você vai chegando numa elevação. Na primeira vez que eu fui, sequer tinha calçamento. Era uma elevação de terra. E aí, quando chegou, algumas árvores ao redor, e aí o guia fala: aqui é a casa onde a Virgem Maria passou os seus últimos dias antes de ir para o céu, antes de ascender aos céus. E aí você fala: que lugar é esse? E que tomada de emoção. E era assim, tinha 2 cômodos apenas, só 2 cômodos, tudo de pedra. E lá no fundo, uma imagem da Virgem Maria. E ela de mãos assim, só que uma das mãos, por conta de inúmeros saques dos saqueadores, ela não tinha uma das mãos. E eu só fazia chorar. E eu chorava, porque naquele momento não era só eu que estava ali. A minha família estava ali comigo, porque eu levei todo mundo junto comigo, sabe? E de lembrar, meu Deus, o que a minha mãe deve estar pensando? Minha filha está lá, entendeu? Porque a minha mãe também ia junto comigo. E eu lembro que era um grupo, e eu chorava e rezava, e depois eu saí, acendia, tinha do lado de fora, tinha um lugar para acender velinhas, eu fui acender uma velinha, e depois tinha um livro para você escrever. E eu quase que devo ter escrito a minha vida ali, né? Porque eu não saí mais do livro, fiquei ali escrevendo. E quando eu olhei em volta, eu não vi mais ninguém. E detalhe, eu não estava viajando com ninguém amigo. Ou seja, as amizades que eu fiz foram ali, naquele momento, na excursão. Eu falei: meu Deus, eu estou sozinha aqui, num lugar em que eu não sei a língua e eu sequer sei como é que eu vou chegar lá, no ponto de... Entendeu? Imagina, uma pessoa manca andando rápido. Naquela época eu não estava bengala, entendeu? E assim, não posso cair, vamos andar rápido. E eu lembro que depois, enquanto eu estava rezando, o povo estava tirando foto com camelo. Eu fiz a minha melhor parte, que foi rezar. E por aí foi. Uma outra vez, na Itália, no Vaticano. Eu já tinha ido ao Vaticano. Mas naquele dia, a nossa guia era especial. E falou: eu vou levar vocês no Santíssimo. O Santíssimo. Bom, e tínhamos que esperar, porque não entrava todo mundo. Era assim, se tinha 3 lá dentro, para entrar mais 3, tem que sair 3. Com guardas, tudo fechadinho, com cortinas vermelhas. E eu esperando a minha vez. E eu entrei. E quando eu entrei, o que é que aconteceu? Imagina, Beatriz se desfez em lágrimas. E de novo a minha família estava toda lá. E de novo a minha mãe estava lá comigo. E eu lembro que eu chorei tanto, eu já usava óculos naquela época, que as lágrimas, eu estava de cabeça baixa, de joelho rezando, as lágrimas caíram, e quando eu olhei para o chão, tinha uma pocinha de lágrimas, de tanto que eu chorei. Muita emoção. Muita, mas é indescritível, Amélia, indescritível. Falando assim, não se pode mensurar o quanto, mas é indescritível. E quando eu saí de lá,
a guia estava fazendo aquela coordenação. Entra tanto, sai tanto, e ela esperando o grupo. E ela me perguntou, uma italiana, daquelas baita mulheronas, sabe? E ela pergunta para mim, Beatriz, tudo bem? E claro, eu empapuçada de chorar. E eu falo para ela, sim, tudo bem. E eu falo assim, eu não sei dizer por que eu estou chorando. E ela, com uma sabedoria ímpar, fala para mim, o Espírito Santo te tocou. E isso me tocou profundamente. Passado muitos anos, talvez 10 anos, 12 anos, eu voltei à Itália. E eu sempre contava esse episódio, que a melhor guia que eu tinha tido na minha vida, por todos os lugares, tinha sido aquela italiana. E eu falava, mas eu tive uma guia aqui na Itália, aqui em Roma, maravilhosa. E ela era dotada de uma sabedoria, de uma paciência para explicar, falava aquele português arrastando pelo italiano. Enquanto eu estava falando isso, já passados 10 anos ou 15, sei lá quantos anos, já sentada no ônibus esperando para sairmos para mais uma visita, ouço uma voz potente, senhoras, senhores, e eu arregalei os olhos, eu falei, meu Deus, essa voz é daquela guia, uma voz potente, ligeiramente rouca, e aí eu me levanto e chego até ela, e eu não quis crer, mas era verdade, era ela. Ai, e olha, que lindo. Que coisa bonita, né? E depois que ela parou e tudo mais, eu fiquei juntinho dela, assim, num cantinho, e contei a história para ela. E ela fala para mim assim, é claro, eu já não lembro de você, porque são muitos e muitos turistas que passam por aqui. Mas certamente eu disse isso para você, porque foi isso que eu senti, né? Coisas lindas, né, Amélia? Bia. Lindas. Mas também, além de todos esses episódios, conhecendo um pouco lá da minha família em Portugal, eu também fui conhecer a outra parte da família que estava nos Estados Unidos. E aí a parte da criança vem à tona, né? Você vai aos Estados Unidos, você vai aonde? Vai ver o Mickey Mouse. Vai ver o Mickey Mouse. E claro, fui ver o Mickey Mouse. Lindíssimo, lindíssimo. Que bobagem, bobagem nada. Você vira criança, você anda de carrinho, você canta, enfim. Coisas diferentes, emoções diferentes. Coisas lindas, lindas, lindas. Aqui no Brasil tem, assim, Belém, no Pará, de você olhar aquelas Vitórias Régias, você fala, meu Deus, só faltou vir o boto cor-de-rosa e me encantar, entendeu? Porque a Vitória Régia já tinha me encantado. Outro lugar, assim, também são os Lençóis Maranhenses, que são lindos, mas hoje, sinceramente, não teria a mínima condição de ir lá. Porque era assim, humanamente impossível quem tem uma deficiência chegar aos Lençóis Maranhenses. Porque tudo é por dunas. Você tem que subir dunas, descer dunas, subir dunas, descer dunas. E eu fiz numa época em que eu não usava bengala. Eu não usava bengala. E o Brasil é, sem dúvida, o país que você pode andar de norte a sul, porque você vai ficar encantado. Encantado. O Nordeste é maravilhoso. O meu estado predileto do Nordeste é o Ceará, que eu falo que lá tem de tudo que você precisa. Você quer praia sem nada, tem. Quer praia movimentada, tem. Você quer comer
caranguejo na mão? Tem. Quer comer de garfinho e faca? Tem também. Quer ficar É uma comprando riqueza. na feirinha? Você vai na feirinha. Quer comprar no shopping? Tem shopping, tem para todo tipo de pessoa. É maravilhoso. E o povo? Ah, o povo é inacreditavelmente delicado. De uma É verdade. cortesia, meu Deus do céu. Se você pergunta, não sei, não, eu levo você lá. E levo. Maravilhoso. É verdade. O Brasil é um encanto, né? Então, Encanto. agora, depois de tudo isso que você nos contou, Bia, das dificuldades, né? Que você passou na sua infância, na sua juventude, na maturidade, agora com o pós-pólio, essas dificuldades para viajar. O que você tem para deixar de dicas? O que você poderia dizer para esse pessoal agora que está descobrindo a pós-pólio? O que você diria para esse pessoal? Qual é a sua mensagem que você deixaria para todos, Bia? Eu começaria dizendo assim, não desista, tenha fé. Porque o primeiro impacto é assustador, né? Quando você lê lá no laudo que você tem uma doença degenerativa e incapacitante, você fala, nossa, vou ficar em cima da cama. Nunca mais vou sair da cama, né? Mas também não é assim. São momentos de aflição muito grande. Mas para tudo tem sempre um paliativo. E eu vou dizer, se disserem para você, você precisa de um apoio, comece pela bengala. Você pode chorar? Pode. Se dê o luxo de chorar. Não faz mal chorar. Chorar alivia, né? Deixa o coração leve. Eu costumava dizer assim, eu choro no banheiro, embaixo do chuveiro, porque ninguém vai me ouvir chorar. Eu choro sozinha, quietinha. Tá? Ninguém me ouve chorar. Mas depois isso tudo vai se assentando, sabe? Como se fosse um grande vendaval que levanta a sua vida de pernas para o ar, mas que depois tudo vai se assentando, tudo vai ao lugar, não é? E Deus não desampara, nunca, nunca. E se você não conseguir fazer de um jeito, tenha certeza absoluta que você vai aprender a fazer de outra forma. Ah, que bonito. Uhum. Tem uma outra coisa, né, Amélia? A gente, hoje não trabalhando mais, não trabalhando num emprego fora de casa, digamos assim, porque eu tomo conta da minha madrasta, que tem 97 anos. Ela vive comigo. Então, é assim, a minha parte mais produtiva é a parte da manhã, né? E tenho dor. Quando que a tua dor passa? Ela não passa, né? Eu tenho dor 24 horas por dia. Então, é assim, de manhã eu tomo um remédio, uma bolsinha de remédios, né? Um combo, digamos assim. É um combo de medicamentos para me manter ativa. Agora, na pasta tarde eu não tomo nada, porque eu vou para onde quando eu tenho dor em excesso? Eu vou para a cama, que está ali atrás de mim, né? Uhum. E aí a gente vai fazendo outra coisa, não é? Se eu tenho que mexer em Intervalos? Isso. Se na parte da manhã eu fiz alguma coisa e dá para que eu preciso sentar, porque eu já estou ficando com queimação no quadril, eu dou uma sentadinha. Mas para a cama eu só venho de tarde. E aí, nos papéis que eu preciso mexer, nos trabalhos que eu preciso fazer, eu vou fazer quando? Quando eu estiver na caminha, né? Perfeito. E fora disso, a gente aprende. Você tem o teu netinho, né, Amélia?
tenho, E que graças a Deus. você, quando está perto dele, certamente tem um tempo para ele especial, que você pode estar lá Aham. meio assim, ai, por dentro eu estou com dor, mas quando ele abre o bracinho e vem para você, aquilo tudo passa, não é? Tudo Então é mais ou passa. menos assim. Embora eu não tenha netinhos, eu tenho sobrinhos netos e afilhados e que convivem aqui na minha casa muito comigo. E que a mais novinha tem 1 ano e meio e que já chega aqui e já me olha sentadinha na cama e já estica o braço, que é para ir para cima da cama junto comigo, né? E claro, para ficar brincando no celular comigo. E o irmão dela, Aham. que a Amélia conheceu, quando ainda tinha só 4 anos, é aquele tipo que fala: Dindinha, vamos brincar de cadeirinha? Porque a Dindinha tem uma cadeira motorizada e quando ele está por aqui, a gente vai apostar corrida, né? Aham. Ele está no meu colo e horas sou eu que estou no colo dele. E ele diz para Aham. mim que eu sou muito barbeira. Digo a vocês, gente, ter uma cadeira motorizada é uma independência, mas é um susto também. É verdade. Pilotar uma cadeira motorizada não é nada fácil. Eu nunca dirigi nem carrinho de mão. A Amélia me Oh, deu a dica, né? Segure entre os dedos para você mexer, porque isso. o Arthur diz muito bem, tia, você é tão ruim de roda. Isso mesmo, isso mesmo. Mas vai devagarinho que você vai pegar toda a manha da sua Sim, cadeira, que é uma delícia. e se não der certo, vou passando pelo pé do pessoal. Paciência. Quem manda eles estarem de pé na minha frente, passo por cima, não é? Nos tornamos perigosas com a cadeira, né? Sim, É somos verdade. A indomáveis. gente. É verdade. Nossa, Bia, quero te agradecer muito pela sua paciência de responder essa entrevista, que uma delícia poder conversar com você e passar esse bom astral, né? Essa limitação que a gente tem e que se a gente aceita, a gente pode aprender a viver de uma forma diferente e mais feliz, né? Sim, E que as crianças adoram a nossa cadeira. sim, somos objetos de brincadeira. Adoração. Sim, sim. Quando eu não estou na cadeirinha, pergunta, aí, posso dar uma volta na sua cadeirinha? Né? E assim vai. Verdade. E quando É isso mesmo. a gente está com eles, não tem dor que se sustente, né? É Porque eles verdade. trazem alegria, É né? verdade. Eles Essa é a trazem importância da alegria. gente estar perto de quem está feliz, ou seja, a felicidade é contagiante, né? Acho que é bom lembrar, né, Amélia? Tipo, afaste-se daquilo que não te faz bem. Perfeito, Bia. Se você está no meio que não te faz bem, não fique nele, né? Não se aborreça com aquilo que não te pertence. Perfeito, Bia. Acho que talvez Podemos escolher. sim, assim, se não te pertence, por que você vai sofrer? Uma coisa é você ajudar o próximo, outra coisa é você tá se aborrecendo com aquilo que não te diz respeito, né? Com o problema lá do outro que não é seu, né? Ou do vizinho que se aborreceu com outro vizinho. Vou me enfiar nisso para quê? Vou me aborrecer para quê? Né? Exatamente, Bia. Essa é uma grande dica para os nossos amigos. Sim. Agora, ajudar o próximo quando ele precisa vai te fazer um bem danado. Porque aí você começa a perceber assim, nossa, eu ainda tenho valor. Eu posso ajudar o próximo. Né? A gente nos ajuda quando ajudamos o outro. Exatamente isso. Porque nos sentimos com valor, como você disse. Então, quando o outro agradece,
a gente se sente no mesmo direito de agradecer, Sim, porque é uma via dupla ajudar o outro. exatamente, exatamente. É, É, nossa, fazer o bem, é, te faz bem. te faz E, bem. Perfeita frase. e eu costumo dizer que a vida é como se fosse um grande espelho, né? Tudo que você faz de bem para o próximo, bate lá no espelho e volta para você. E é Com aí certeza. que as nossas baterias ficam recarregadas. Perfeito, amiga. Né? Esse eu acho que é um grande caminho para todos. Essa doação pelo outro, que nada mais é por nós mesmos. Sim, é isso. É isso. Então, gratidão pela sua entrevista. Adorei, amiga. Muito boa essa tarde com a gente. Eu te É, agradeço, Amélia. E deixo um beijo especial aí para todos aqueles que forem assistir, né? E dizendo, não se assuste, vai passar, Boa né? dica. Tá bom? Brigadão, amiga. Um beijo.